Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estava dizendo a Tadinha no dia, hora do culto. Amém. Eu estava dizendo no culto passado, né, na escola passada. Estava dizendo a Tadinha: eu só não aceitei Jesus, mas o resto eu fiz tudo hoje. Mas se precisasse até aceitar Jesus, eu aceitava. Amém. Meus irmãos, a gente está começando um assunto novo, né? E muito bom, por sinal. Eu só vou pedir às crianças que olhem mais baixo, um pouquinho. Só basta olhar um pouquinho mais baixo. Bota o nome de vocês. Amém. Vencendo as aflições da vida. Esse é o assunto dos nossos 3 próximos meses. Nós vamos falar sobre o sofrimento. O sofrimento que faz parte da vida humana. Naturalmente, assim como as alegrias. E vamos discutir, vamos pensar acerca da posição do salvo em relação ao sofrimento. E a gente começa essa lição, a primeira lição, com um título assim: no mundo tereis aflições, que é baseado aqui no livro de João, capítulo 16. João capítulo 16. João 16 e o versículo 33. E eu peço aos irmãos que vão nos acompanhar que mantenham a Bíblia aberta nesse capítulo, porque a gente vai tirar alguns pensamentos acerca do que a gente vai falar hoje sobre isso aqui. No mundo tereis aflições, dentro desse capítulo. João 16, versículo 33. É Jesus falando: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Não precisa mexer, tá bonzinho. A câmera. É porque quando eu falo fica muito alto. Tenho-vos dito isso, tá muito bom, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vi uma pergunta muito idiota. Muito idiota. Eu não sei se foi nessa primeira lição. Deixa eu ver aqui direitinho. Mas não é culpa do comentarista, não. Não é não, porque ela existe. Porque o crente sofre. Eu achei muito idiota essa pergunta. Amém, Deus abençoe. Não é culpa do comentarista. É que realmente muitos crentes estão fazendo essa pergunta. Por que o crente sofre?
As pessoas, eu acho que vocês já ouviram falar, que dizem assim, que Jesus, quando veio aqui, ele tinha duas naturezas, humana e divina. Mas parece que tem gente que só conhece Jesus como Deus. Esquece que Jesus, sendo Deus, se fez homem. Então só quem faz essa pergunta, por que o crente sofre, é quem talvez acha que conhece Jesus como Deus. Se você conhece Jesus como Deus, então eu vou convidar você essa noite para a gente conhecer Jesus como homem. E aí você nunca mais vai fazer essa pergunta idiota, por que o crente sofre? Porque se você conhecer Jesus como homem, aí você vai dizer, Jesus, eu não sofri nada. Eu não passei nada. Ai, Jesus. E outra, ninguém é pego de surpresa. Ninguém é pego de surpresa. Porque Jesus, ele já avisou antes. Veja aí no versículo 1 do capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Agora vê no versículo 4, a primeira parte da frase, o que é que ele diz? Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tenho dito. Pronto. Então não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso. Ele disse, eu tenho vos dito isso, para que vocês, quando chegar o momento do sofrimento, vocês não se escandalizem. Não se escandalizem. Porque ele sabia que muita gente, mesmo ele avisando, quando chegasse o momento, ia se escandalizar. Mesmo ele avisando. Muita gente, mesmo ele avisando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas quando chegar essa hora, muita gente ainda ia se assustar, dizendo, eu pensei que ser crente não era isso. E Jesus dizendo, eu já vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu já falei. E o que foi que Jesus falou? Versículo 2. Lê aí. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha o que ele avisou. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ele não disse expulsar-vos-ão das boates. Ele não disse vão expulsar vocês das casas de dança, dos bares. Não. Ele disse expulsar-vos-ão. Não precisa mexer. Estava tão bom. Quanto mais mexe, mais piora. É que nem panela que todo mundo mete a mão. Ou fica salgado e soça demais. Então pode deixar do jeito que está, gente. Tá bom demais. Porque quanto mais vocês mexem aí, mais tira a minha atenção, mais tira a atenção dos irmãos. Aí a gente aqui
veio para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então pode deixar assim, é bom demais. Se não for para a rádio agora, vai para o site depois. Mas o pessoal vai ver. Amém? Então Jesus disse isso: expulsar-vos-ão das sinagogas. Não foi das casas de dança, foi das sinagogas, que eram os religiosos, judeus, como os discípulos também eram judeus. Mas Jesus disse: vocês vão ser expulsos pelos seus próprios irmãos. E tem mais uma coisa: não vai ser só expulso não. Vai chegar um momento em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, quando um de vocês morrerem, eles vão estar pensando, eles vão matar vocês, não é simplesmente porque eles estão, não é só ódio da pessoa de vocês, não. É porque na cabeça deles, quanto mais eles vos matarem, mais eles estão prestando um serviço a Deus. A cegueira da religião é tão grande que eles acham isso. Os homens bomba lá eles pensam nisso. Exatamente. Morrendo para Deus. Vai ter 7 rios no céu. Eles pensam nisso. Mas Jesus disse isso: eu vos tenho dito antes, para que quando chegar esse momento, vocês não se escandalizem. Porque Jesus também foi expulso da sinagoga. Veja aí Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Luquinhas, como queira chamar, carinhosamente. O doutor Lucas, como preferem os teólogos. São Lucas capítulo 4. E versículo 28. 28 ao 30. Pode ler, João. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Veja só. Tem alguém escutando no Pará. No Pará, Deus abençoe o paraense. Deus abençoe a todos que estão escutando esta noite esse trabalho. Amém? E saiba que Jesus está dizendo para você: expulsar-vos-ão da sinagoga. E Ele está dizendo porque quando chegar a hora, você não vai se assustar, você vai segurar a barra. Glória ao nome de Jesus. Isso não é um recado solto pela internet, não. Isso não é uma mensagem de Twitter, não. Desce do céu. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, coisa boa. Estava bom a mensagem, mas Jesus disse isso: eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua casa. Existiam muitas viúvas em Israel, mas só uma viúva estrangeira foi quem recebeu a bênção. A mensagem estava muito boa, mas quando Jesus tocou no nome dos estrangeiros, a Bíblia diz que todos na sinagoga se encheram de ira, porque mexeu naquilo que eles não gostavam de ouvir. Podia falar, alisava o ego do judeu, que a gente é povo de Deus, a gente é escolhido do Senhor. Agora não falasse num estrangeiro não, que o negócio pegava fogo. Pronto, aí Jesus tocou
justamente aonde eles não queriam ouvir. Aí quando Jesus falou isso, aí expulsaram ele da cidade e levaram até o cume do monte. Agora veja só. Veja só. Esse negócio aqui. Jesus, sendo Deus, tendo poder nas mãos, precisava estar passando uma humilhação dessa? Sendo agarrado pelos homens, levado até o cume do monte, em tempo de ser lançado lá de cima. É patético. Simplesmente é patético seguir a um Jesus sendo agarrado por homens humanos de natureza caída, sujeito às paixões carnais, e ele tendo todo o poder, simplesmente se sujeita a que mãos sujas de incredulidade lhe toquem. E ele vai se abaixando, se desvencilhando, como se fosse uma pessoa, um criminoso, como se fosse um estuprador, um pedófilo, que estivesse na rua, pronto para ser linchado pela sociedade, e ele tendo todo o poder, porque ele não era um pedófilo, ele não era um malfeitor, mas agora ele faz como se fosse um criminoso, vai se desvencilhando, vai procurando as brechas para fugir. João capítulo 8. João capítulo 8. É João. É o Evangelho. Versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirar, mas Jesus ocultou-se deles e assim se retirou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, quer dizer, escondeu-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Veja só, Jesus sendo Deus. Imagina se tu lê isso, Jesus sendo Deus. Vai criar um nó na tua cabeça, porque ele estando no templo, ele estando no templo, sendo maior que o templo, e o templo só existia porque dentro do templo existiam símbolos como a arca, como os altares do incenso, o altar de bronze e várias peças que apontavam como figura para ele. E ele estava ali a poucos metros, estava lá dentro do véu estava a profecia, a arca, e a poucos metros fora do templo, no átrio, estava o cumprimento em carne e osso. A profecia, a lei e a graça a poucos metros. Mas simplesmente porque a graça abriu a boca e disse: eu vim antes da lei. Aliás, eu tenho mais tempo de vida do que Abraão. Eu sou antes de Abraão, porque quando ele me viu se alegrou. Só porque ele disse isso. Aí os da sinagoga, os do templo, pegaram em pedras
mas se escondendo. E se retirou. Tem como a gente entender isso? E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Se Jesus viesse em carne e osso e entrasse em determinados tempos, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu. E ia ter muito pastor pegando pedaço de banco, pedra, puxando revólver, tudo que não presta para botar Jesus para fora. Porque quando Jesus começasse a desmanchar as coisas erradas e começasse a tocar na ferida deles, eles que tanto dizem que amam Jesus e não têm o nome de Jesus da boca, iam botar Jesus para fora debaixo de cacete. E está pensando que Jesus ia matá-los, tendo todo o poder, se escondeu. Glória ao nome de Jesus, porque a graça tem misericórdia do malfeitor. Aleluia. E se retirou. Então não fique surpreso. Mas ele não só foi expulso. Sabe por que foi que ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo? Porque ele tinha autoridade. Ele disse: eu venci. Eu estou dizendo que vocês vão ser expulsos da sinagoga. Eu não sou Osama Bin Laden que manda os outros morrer por mim, não. Eu morro primeiro. Glória ao nome de Jesus. Eu dou exemplo primeiro. Vocês vão ser expulsos porque eu fui expulso. Agora, se vocês dizem que são meus discípulos e vivem só com ar-condicionado, só passando bem, e todo mundo batendo nas suas costas e dizendo: eu só quero ficar perto de tu, tenha cuidado. Provavelmente você não tem nada comigo, porque se você tivesse alguma coisa comigo, você já tinha sido expulso. Glória ao nome de Jesus. Maravilha. Versículo 32 de João 16. Primeiro vamos ler o 16. O 16 e 16. Capítulo 16, versículo 16. Um pouco e não me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Versículo 32. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ei, veja o que ele disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Preste atenção: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Aí no versículo 32 ele diz: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, espalhados, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Não, você está pensando que é difícil ser expulso da sinagoga? Está achando que é barra, difícil ser expulso da sinagoga? Mas você sabe que os da sinagoga não te amam. Já está declarado.
Eles não creem em você, não creem na palavra. Porque eles não conhecem o Pai. Agora, barra pesada é isso aqui. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Ele não estava falando, não era do pessoal que quis apedrejá-lo, não. Ele estava falando dos 12 que andavam com ele todo dia, que tomavam café, que almoçavam, que viram tantos milagres que ele fez. Mas ele tinha consciência que ia chegar um momento, e esse momento era esse aqui, um pouco e não me vereis. Esse espaço de tempo entre um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Era nesse espaço de tempo em que todos os discípulos iriam deixá-lo na mão, e iriam deixá-lo só. Mas ele tinha consciência que o Pai estava com ele. Vocês se lembram lá do Monte da Transfiguração? Quando Pedro disse para Jesus: Jesus está tão bom aqui que a gente vai fazer 3 tendas. Uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor. O mesmo grupo estava em outra ocasião. Vamos ver qual foi a ocasião que eles estavam? Marcos 14. Joinha, eu vou pedir 10 minutos para você. Vai tranquilo nessa tua força. Marcos 14. E o versículo 37. Primeiro 34. Veja aí o versículo 34. Pode ler, Joel. Tendo ido, disse, 14 e 34. e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Versículo 37. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Versículo 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Convença a lembrar que esse sono hoje é uma dormência espiritual, um conhecimento. Exato. Veja só. Jesus estava angustiado. Mas, irmão, Jesus angustiado. E ele não é Deus? Por que o crente sofre? Jesus angustiado, atribulado. A minha alma está profundamente triste até a morte. Certo, obrigado, meu filho. Obrigado, Deus te abençoe. Aí ele leva o mesmo grupo que estava sempre com ele nos momentos principais, nos momentos decisivos. O grupo de confiança. Aí disse: olha, vocês não podem fazer nada por mim, mas pelo menos fica aqui e vigie. Porque ele sabia que a qualquer momento os soldados romanos iam chegar. E para não pegar ele de surpresa, claro que Jesus não ia ser pego de surpresa, mas a situação era essa. E Jesus lá orando, numa angústia tão grande, que a pele dele começou a transpirar sangue. Da angústia que estava profunda. Mas de repente ele escuta um ronco. Não, tá aqui, ó, a bacatela dele. E o ronco estava tão grande
saudade. Luciano não leva a sério. Aí a câmera. ele escutou um ronco, aí foi lá. A câmera bateu aqui. Aí ele foi lá. Não, que bateu. Virou som. Aí ele foi lá ver o que estava acontecendo, porque quando chegou lá, encontrou-os dormindo. Aí disse: você não pode ficar acordado 1 hora, só falta 1 hora. Aí voltou para orar. Quando estava orando de novo, era sono mesmo, não era sono espiritual não, né? O do sono daquela não era sono mesmo. Quando chegou, dormindo de novo. Aí ele disse: dormi agora e descansai. Já que vocês não conseguem mesmo, eu já sei que vocês durmam mesmo, vá, cochile, sonhe, tenha pesadelo, durma logo, deite logo aí. Imagina tu precisando do teu melhor amigo, daquele que tu sabe que tu pode contar com ele no momento decisivo, mas no momento mais difícil da tua vida, ele te deixa e vai dormir. E vai dormir. Só aquela história de cantar, né? E o amado batendo na porta. Os discípulos lá não estavam sonhando com o céu não estava dormindo mesmo, sonhando com outras coisas, mas estava dormindo. Deixaram Jesus só. Mas ele disse: vocês não vão me pegar de surpresa, eu sei que vocês vão me deixar. E esse momento foi decisivo, sabia por quê? Foi decisivo esse momento? Porque foi o momento em que os discípulos se conheceram de verdade quem eles eram. A Bíblia diz, no versículo 50: então, deixando todos, seguiram, e um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele largando o lençol, fugiu nu. Só todo mundo fugiu, até o que estava com o lençol não quis saber. Quando meteram a mão nele, ele largou, deixou o lençol para lá, saiu pelado e foi embora. Só Pedro que quis dar uma de machão. Começou: não, porque Jesus, eu não te deixo em nenhum momento, Jesus. E Jesus dizendo: você vai me negar, e o galo vai cantar 3 vezes depois que você me negar. Não, Jesus, eu estou contigo. E aí ele começou até machão, cortando a orelha do soldado, e Jesus botando no lugar e dizendo: olha, se eu quisesse, mandava 12 legiões de anjo aqui. Eu não estou sendo obrigado a passar por essa humilhação, não. Não são eles que estão me matando, não. Eu é que estou dando a minha vida. Sou eu. E Pedro começou machão, todo machão. Aí quando chegou na casa do sumo sacerdote, que a coisa começou a esfriar, que aí ele começou a ver a besteira que tinha feito. Aí chegou o cunhado lá, o familiar do soldado que ele tinha arrancado a orelha. Se sentaram numa fogueira. Aí de repente o camarada que estava tão machão, tão falando grosso, aí chega uma empregada, uma auxiliar de serviço gerais, e disse: tu tá parecendo muito com aquele que estava lá no jardim. Mas homem, ele falou fino, disse: não sou eu não. O homem que teve coragem de arrancar a orelha do soldado, agora ficou com medo da empregada. Glória ao nome de Jesus. Esse momento em que Jesus fica só, não é para Jesus se conhecer não, é para a gente se conhecer e saber quem a gente é. Voltou? Foi
foi só Jesus ser levado preso e um foi para um canto, outro foi para outro. Eu vou dizer um negócio a vocês aqui essa noite. Sabia, Joinha, que Deus permite que o líder seja preso para saber, para as ovelhas se conhecer? E as ovelhas serão dispersas. Mas o trabalho não acaba. É só para as ovelhas se conhecer. Porque às vezes a gente pensa que está muito crente, mas aí acontece. Não tem umas placas lá debaixo do chão, né? Não é? As placas tectônicas. A gente pensa que está tudo alinhado. Mas de repente as placas estão tudo desalinhadas. E a gente não sabe. Aí de repente elas começam a querer se alinhar. E a gente aqui não está vendo, está pensando que está tudo alinhado. Mas não, está tudo desalinhado lá embaixo. Quando começa a balançar tudo é porque está querendo alinhar. Glória ao nome de Jesus. Está voltando para o lugar, né? A aflição é isso, meu filho. É que as placas estão desalinhadas. Mas está tudo tão bem na minha vida, está nada. Olha o terremoto de Deus vindo aí. Para alinhar as coisas. Agora, pior do que ser expulso da sinagoga, pior do que os discípulos deixarem ele só, dormindo. Ele tinha uma certeza, ele disse: eu sei que o Pai está comigo. Mas veja o que ele disse em Mateus 20. Mateus 27 e versículo 46. E aqui eu vou terminar. Se é difícil ser expulso pelo sistema, se é difícil ser abandonado pelos amigos, pelos discípulos, difícil, a única certeza que ele tinha era essa: o Pai está comigo. Olha aí no versículo 46. Leia aí, Joel. Confiou em Deus. Não, Mateus 26, versículo 46. 46. Aliás, 27, desculpa. 27 e 46. É 27. Desculpa. 27 e 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabatani. Lema sabatani. Pronto, pode continuar. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Expulso da sinagoga pelo sistema que odiava ele. Nenhuma surpresa. Abandonado pelos discípulos, saiu da boca dele. Ele disse: vocês vão me deixar, mas o Pai está comigo. Mas ele sofreu na pele. Ele foi surpreendido na cruz e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Tenho-vos dito isso, para que quando chegar aquela hora, não vos escandalizeis. Se até ele, e o pior, quem ouvia só entendia que ele estava chamando por Elias. O pior é esse, ele clamando pelo Pai, e quem estava ouvindo dizia: ele está chamando por Elias.
Fica igual o visor. Por que o crente sofre? Eu vou concluir, mas eu não posso concluir antes de dizer isso. As pessoas aceitam Jesus e acham que elas aceitam super-herói dos quadrinhos animados. Super-homem. Aceitei Jaspion como meu salvador. Aceitei o Batman. Deus te guarde. Graças a Deus que ele não é. O ator que fez o super-homem terminou tetraplégico, caiu de um cavalo. O homem que nos filmes voava, mas na vida real caiu de um cavalo, ficou tetraplégico e morreu. Porque quando a gente aceita Jesus, não quer dizer que a lei da gravidade deixou de existir, não, gente. Foi por isso que lá na tentação, quando o Satanás disse, olha, pula do pináculo do templo, ele disse, não, eu não devo tentar a Deus. Mas você aceita um evangelho que dizem a você, pule do pináculo do templo, mas ora, se ele disse, basta ao servo ser como seu Senhor, se o Senhor recusou-se pular do pináculo do templo, é você que vai pular, é você que vai se suicidar. Seu bobo. Por que o crente sofre? Teve um pastor leso lá para a banda do Canadá com essa história de palavra rima, porque agora inventaram essa, depois que inventaram essa desgraça, que tudo é importado dos Estados Unidos, até os modismos evangélicos, os cai-cai da vida, tudo vem de lá. E vê essa tal de palavra rima que diz o seguinte, por exemplo, Jesus falou para o paralítico, levanta-te e anda. Então essa palavra pode ser tirada do contexto de qualquer paralítico que chegar aqui. Eu tenho que dizer para ele, levanta-te e anda, e Deus tem que obedecer, ele tem que ficar curado, porque está escrito. E não é assim. É verdade. Nem os pagãos, nem quem serve a Satanás tem respeito pelo diabo. Aí eu vejo um bocado de crente que não tem respeito nenhum por Deus, quer fazer Deus pirralho, menino, moleque de recado. Olha, você tá pensando o que da sua vida? Aí esse pastor leso, não, porque Pedro andou nas águas, aí foi andar. Morreu afogado e saiu na internet. O da cobra. Ah, é igual da cobra, né? O da cobra. O da cobra não, porque pegarão serpentes. Você já viu Jesus com alguma cascavel enrolada no pescoço? Não, então se o mestre não fez, por que é que você vai fazer, seu tonto? Por que o crente sofre? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aqui dentro está aparecendo aquele rio. Glória ao nome de Jesus. A energia está maior do que a de Paulo Afonso. Glória ao nome de Jesus. A palavra de Deus é quem gera essas coisas. Aleluia. Agora você só ensina o povo a pular, a marchar, a fazer aviãozinho. Aí quando o povo chega nessa hora de ser expulso da sinagoga, aí procura terra no chão e não acha, porque não tem base.
Só sabe pular. Eu estou vendo a hora alguns pastores pegar um pula-pula e botar dentro da igreja para os crentes ficarem pulando. Porque servir a Jesus é divertimento, é comer pipoca. Não, gente, o mestre foi expulso. O mestre foi deixado pelos seus companheiros e ainda foi surpreendido na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Não, mas eu sou filho do rei. Você é filho do rei por adoção. Ele é por natureza e legitimidade. E não fez isso. Aí você que é por adoção, fruto da misericórdia de Deus. Ai não, eu sou filho do rei. Eu piso na terra e faço o que eu quero. Faz não, filho, faz não. No mundo tereis aflição. E ele orando pelos discípulos disse: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A vitória é vencer o mundo. A vitória de Jesus foi conquistada e ele não precisava disso, porque ele tem todo o poder, mas ele foi conquistando a cada dia. Mas não, tem gente querendo fabricar em laboratório. É transgênico, nasce da noite por dia dentro de um tubo de ensaio. Não é, gente. A natureza das coisas ainda é jogar a semente na terra e nascer naturalmente. Lá em 2 Timóteo 3,12 diz que quem quer servir a Cristo ele padece perseguições. E eu vou fechar com esse versículo. Porque a Bíblia nunca disse que você era filho do rei. Não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo isso. Mas tem um versículo na Bíblia dizendo isso aqui, ó, Romanos 8. E aqui eu termino sempre. Perdão, joinha. Pela hora que passou. Romanos 8 e 17. Você é filho do rei, é? Eu vou ler essa para vocês. Você é filho do rei, é? Muito bem. No versículo 16, olha o que o Espírito Santo faz. Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho do rei, é? Bom, então vamos embora. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Olha coisa boa. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Oh, maravilha. Se é certo que com ele padecemos. A condição é essa. Se você padecer com ele, você vai herdar. A preposição condicional, sim. Sim. Para que também com ele sejamos glorificados. Jesus abençoe. Rapaz, a gente passava a noite aqui e não olhava para a hora, mas as crianças já estão aperreadas aqui. As crianças já estão aperreadas. Mas Deus abençoe o irmão Edson. Deus ajude. Eu não sei onde é que ele vai buscar tanta coisa. Eu não sei não. Onde é que ele vai buscar tanta coisa assim? Mas tem tanta gente que tem a Bíblia e não tem isso. Então tem alguma coisa a mais, viu, Edson? Você não. Tem um bocado de pinguzeiro. Mas a proposta do Evangelho é uma proposta de viver a contradição do mundo. Porque o sistema do mundo é baseado em leis humanas.
E o sistema do reino de Deus é baseado na graça e em leis espirituais. É água e óleo. Não se mistura. Você pode balançar, você pode mexer. Quando para, fica um no lugar e outro no outro. Água e óleo. Graça e lei. Espírito e carne. É tudo no seu devido lugar. A inclinação da carne vai para um lugar e a inclinação do espírito vai para o outro. Pronto. Não tem contradição. Não tem contradição. Oh, maravilha. E o salmista disse o seguinte: ele disse que muitas são as aflições do justo. Quem não for justo está aí dizendo: pare de sofrer. Está aí vivendo aí suas vidas regaladas. Mas o justo está sofrendo, está se angustiando. É feito aquele Ezequiel quando diz: passa no meio da cidade e assinala na testa aqueles que estão sendo angustiados pelo que está acontecendo, as injustiças que está acontecendo nessa terra. Assina na testa. Esses estão sendo afligidos. Esses estão sendo aflitos. Esses são os aflitos. É por isso que nem todo mundo hoje defende o Evangelho de Paulo. Olha, eu quero só dizer uma coisa que eu coloquei aqui. Para a gente ir para casa. Esse texto está no site. Mas escuta uma coisa. Aleluia. A igreja tem um nome assim, neotestamentária, mas é a igreja pós-moderna, a igreja de hoje, de amanhã. A igreja atual não entende e não incorpora a proposta da mensagem do apóstolo Paulo ao confrontar seu filho na fé, Timóteo. Ele disse para Timóteo: Timóteo, alegrai-vos por participar das aflições. Como ter alegria nas aflições? Isso hoje é impossível. Isso hoje é impossível. Para as igrejas hoje, se o apóstolo Paulo fosse pregar essa mensagem nas igrejas hoje, ele saía pelo cesto, pela janela, jogado no cesto. Ele pulava pelo cesto, porque pela porta ninguém deixaria ele sair, não. Ele pulava pelo cesto pela janela. Porque ter alegria na aflição, meu irmão, não é toda igreja que aceita isso, não. Agora escuta uma coisa. As bem-aventuranças dizem assim: bem-aventurado é os que choram. Oh, maravilha. Oh, glória. Isso significa aflição, meu filho. Agora não é a aflição da carne, não. É a aflição do Espírito. Aflição do Espírito. Feliz é aquele que chora. Aleluia.
O apóstolo Paulo propõe para a comunidade de São Rafael e para você que escuta na rádio. O apóstolo Paulo propõe um evangelho recheado de aflição. Lá em 2 Timóteo 1:8 ele diz assim: antes participa das aflições do evangelho. Tchau, Luciana. Tchau, lá. Aleluia. Sobretudo em uma sociedade mergulhada nos deleites, dos apetites da carne, Paulo chega a se desesperar da vida. Aí ele diz lá em 2 Coríntios 1:8: fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida eu desesperei. Aleluia. Anda com Paulo. Anda com Paulo. Não anda com Pedro não, mas anda com Paulo. Cadê as crianças? As crianças? As crianças. Olha que. Eita, que coisa linda. Olha. Deus abençoe. Muito bem, olha como foi bonito. Olha, eita, muito